Olá pessoal, eu sou Flank Ataídes e esse é o canal Historiando a Verdade. Hoje eu acompanhei uma entrevista no canal UOL da deputada Carolina Campagnolo, do PSL de Santa Catarina, que me deixou bastante preocupado. Em 3 pontos que eu vou tentar abordar aqui, né, e tentar esclarecer. O primeiro é a questão do escola sem partido, da fala ainda da doutrinação de aluno, né? Doutrinação, na verdade, seria o professor que fala de trabalho de esquerda ou de assuntos de esquerda em sala de aula, né? E ela, como professora de história, eu acho estranho, né? Até porque não tem como um professor de história dar aulas sobre a Segunda Guerra Mundial e não falar, por exemplo, sobre esquerda e direita na Segunda Guerra Mundial. Ou dar uma aula sobre a Revolução Industrial e não falar sobre a luta da classe trabalhadora e sobre a direita e a esquerda, sobre a burguesia, sobre tudo que acontece naquele momento da história. É estranho também a proposta dela, né, de se colocar câmeras nas salas de aula, porque ela diz com isso que o professor trabalharia melhor ou daria uma aula melhor, né? Eu penso que o professor, para poder construir uma aula melhor, ele precisaria ser melhor remunerado. Porque aí ele teria tempo, né? Não precisaria dar tanta aula como faz o professor brasileiro e ter tempo para dar aquela aula chamada prática reflexiva, né? Uma aula e no dia seguinte pensar sobre a aula que deu e dar uma aula terminando aquele assunto ou melhorando aquele assunto que ele deu no dia anterior, né? Isso é muito defendido, inclusive, pelo professor Paulo Freire, porque ajudaria a construir um aluno crítico, reflexivo, empoderado de cidadania, né? Então, é uma questão assim de se colocar câmera, né? Inclusive uma sugestão de uma desembargadora, que se coloque câmera também em gabinete de desembargador, de juiz, de senador, de deputado, de vereador, porque ali rola muita coisa, né, que deixa o nosso país mais pobre. Principalmente a corrupção, né, de secretários, de ministros, até de presidente, governador, tinha que ter câmeras em todos os lugares. Senão isso não é democracia, é caça às bruxas, principalmente de professores, né? Como George Orwell, em 1984, esse livro fala muito sobre isso, sobre perseguições, sobre um mundo monitorado que seria terrível, né? Outro assunto que ela fala, sobre o feminismo, né? O feminismo é um movimento que surgiu no começo do século XX, né, finalzinho do século XIX, começo do século XX, que luta pela conquista de posições sociais da mulher dentro da sociedade. Por exemplo, conquista pelo direito ao voto, conquista pelo direito a ter salários iguais aos homens, conquistas, por exemplo, na década de 70 do século XX, do século passado, uma mulher, até aquela década, até aquele momento da história, uma mulher não poderia se divorciar era muito ruim, porque a mulher ia ser mal vista, mal falada, ou seja, putificada pelo simples fato do divórcio, né? O feminismo também luta contra a violência feminina, né, que sempre ocorreu na história da sociedade e que ocorre até nos dias de hoje, né? Infelizmente o Brasil teve que criar recentemente uma lei chamada Maria da Penha, porque a mulher é vítima de violência todos os dias, né? Então o feminismo, eu não vejo problema de existir um movimento feminista. Veja, por exemplo, o assédio que mulheres sofrem em ônibus, em metrô em São Paulo, por exemplo, uma coisa horrorosa, né? De pessoas, de homens que não têm caráter, né? Que não pensam em ética centrada no outro, que se fosse da mulher dele ele não faria, mas da mulher dos outros ele faz, né? Então tem que se haver sim uma luta da mulher para conquistar espaço da sociedade. Bom, o terceiro ponto que ela coloca, né, é o tripé da construção da sociedade ocidental, que é a filosofia grega, o direito romano e a moral cristã. Vamos lá. Ela, como professora de história, também deveria saber que na Idade Média a igreja acabou com essa questão de falar de ética, de construção filosófica da Grécia ou de direito romano, né, e prevaleceu só a palavra da igreja. Vamos pegar um caso de Giordano Bruno, por exemplo, que teve contato com literatura da Grécia Antiga e chegou a afirmar que existia um universo infinito, né? Giordano Bruno foi queimado por isso, por simplesmente afirmar que não só existia esse núcleozinho de planetas
né, onde está situado o planeta Terra, e sim que o universo era infinito. Ele foi queimado por isso, né, porque a igreja tinha tanto poder que até um rei, se não tivesse a bênção dela, ele não teria legitimidade. O rei era empoderado por Deus através da igreja, que, diga-se de passagem, ela não tinha essa procuração. Né? Eu, como historiador que trabalho com documentos, né, com documentos e documentos que fazem a história, né, tanto documentos escritos como falados, né, mas documentos, né, a igreja se baseava como representante de Deus e, né, tinha todo o poder e anulou qualquer outro questionamento que vinha de qualquer outro âmbito. Né? E justamente, né, o Renascimento é que vai começar a separar o poder religioso do poder político. Né? E a gente tem que deixar isso claro, porque nos dias de hoje nós defendemos um Estado laico. Laico por quê? A religião tem que estar presente na questão pessoal de cada ser humano. A ciência tem que estar presente, né, dentro das escolas. E a política, dentro das escolas e nos gabinetes, na política cotidiana e no próprio ser humano, porque o ser humano, como dizia Sócrates, é um animal político. Né? Então, o discurso, né, a fala da deputada, é uma fala que leva o ser humano ao atraso, né, a um pensamento medíocre, né, e um retardamento de ideias. Eu começo a pensar que essa escola sem partido, eles têm medo, na verdade, de que alunos comecem a ter uma capacidade crítica muito grande, né, e ameaça esse status quo que explora há décadas, há séculos, a classe trabalhadora. Né? E a gente não pode deixar que isso aconteça, ok? Essa foi minha participação no dia de hoje. Quem gostou, deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho lá, que a gente vai estar todos os dias aí postando uma matéria ou uma reportagem ou falar de algum assunto interessante, ok?